Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 4 de dezembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Então, começando aqui com o represamento da semana passada, no dia 26 de novembro, há uma semana atrás, a gente tinha conhecimento de 55.772 casos. Hoje, para o mesmo período, a gente já está com 58.223 casos nesse período, ou seja, a gente teve um represamento aqui de 2.451 casos, represamento de 4,4% dos casos totais, e a gente teve uma coisa que há muito tempo a gente não via, represamento de 2 semanas atrás, que chegou aqui a 1%, 530 casos. Ou seja, tiveram casos aqui nessas últimas 2 semanas que a gente consegue visualmente observar que entraram com um atraso maior. Eu tenho a impressão que esses daqui, em geral, como acontece, são aqueles de laboratórios privados que deixam acumular até notificar a prefeitura e entrar no sistema da Secretaria Municipal. Então, não é um represamento ainda preocupante de 2 semanas. Esse represamento de 1 semana ele está mais ou menos condizente com o que a gente sempre observa, na casa de 2.000 casos, e agora foi um pouquinho maior por causa desses 530 casos. Não todos são desses laboratórios particulares, né, privados, mas enfim. Então, por que a gente faz a análise do represamento? Para a gente ver. Hoje, a gente sabe que tem 61.219 casos, mas isso é o que a gente sabe, quantos que vão ter no futuro. Então a gente pode fazer um ajuste. Aqui eu vou fazer um ajuste de 3,4% sobre a data de hoje e a gente chega a 63.300 casos para hoje. Isso daqui é uma estimativa e infelizmente ainda é uma estimativa mais para baixo, que talvez chegue a patamares maiores do que esse. E por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, com esse ajuste, na semana passada a gente já teve uma quantidade muito grande de casos confirmados, e esses daqui são com os dados oficiais, 3.730 casos, e essa semana a gente está aqui com um potencial para passar de 5.000 casos na mesma semana. Se esse número aqui realmente consolidar próximo disso, a gente vai ter passado de 5.000 casos numa mesma semana. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está batendo todos os recordes que a gente já tinha batido em agosto. A gente está aqui, hoje oficialmente, a gente já está no dia 30 de novembro, com o maior número de confirmações de toda a pandemia na cidade. Oficialmente esse número está em 800 e pouco, mas só que com o ajuste chega a 1.189 novos casos, que é muito mais do que a gente já tinha percebido num único dia. E se a gente observar as médias semanais, olha como fica mais drástica a situação. A gente está aqui, teria chegado numa média de 725 casos por dia nesses últimos 7 dias, sendo que há 4, 5 semanas atrás a gente estava com 340, ou seja, é mais do que o dobro do que a gente vinha registrando há 4 semanas atrás. Isso daqui é um crescimento assim, ó, absurdo, é muito descontrolado, 700 casos por dia para Porto Alegre, mas infelizmente é mais ou menos isso que vai acontecer. Vai consolidar com certeza acima de 600 casos por dia, porque a gente já está com os dados oficiais na faixa de 450, se eu não me engano. E nem só essa semana me preocupa. Essa semana que são os dados oficiais já está uma semana horrível, porque olha só, o nosso auge anterior, no dia 19 de agosto, a gente tinha percebido uma média nos últimos 7 dias de 494 casos por dia. Ou seja, essa semana aqui já é um novo auge. A gente já passou dos números que a gente tinha percebido no pior momento da pandemia na cidade, que foi ali dia 19 de agosto. Nessas primeiras semanas aqui de agosto, a situação estava muito crítica, as UTIs estavam de novo naquelas lotações absurdas de 90%, 95% alguns dias, e agora a gente está com o mesmo número de confirmações e a gente também está com a lotação das UTIs de novo, na faixa de 91%, 92%. É uma situação que a gente está vivendo na cidade que me preocupa muito. E me preocupa muito mais porque a gente está no momento inicial da segunda onda. Isso daqui não é o pior da segunda onda. Nem isso daqui, infelizmente, vai ser o pior da segunda onda. A gente vai ver os números ainda
aumentarem. E se a gente pegar só os dados oficiais, eu não estou olhando os dados dessa última semana aqui, eu estou olhando só até o dia 26 de novembro, porque os dados já estão razoavelmente consolidados até essa data. Aí a gente vê aqui o período desde lá de início de abril até agora, a gente vê claramente esse caráter, né? A gente estava baixinho ali no final de abril, aquela da série, né? A gente era feliz e não sabia. Final de abril a gente estava com pouquíssimos casos, aí começou a crescer, maio, junho a gente chegou nos níveis altos, passou de 100 casos por dia todos os dias, e aí julho, agosto a gente chegou muito próximo aqui, de 500 casos por dia, em meados de agosto, o máximo, que nem eu já falei, foi 494 casos por dia, na média. Claro que tem dias que registra mais do que isso, tem muitos dias que registra menos do que isso, mas na média a gente chegou aqui a 494 casos por dia nos últimos 7 dias, no dia 19 de agosto, o que gerou o nosso primeiro auge, ou também o auge da primeira onda. Depois a gente começou a decrescer, setembro, outubro foi um mês bem razoável, a gente chegou aqui a 300 casos por dia, na média, até abaixo de 300 em alguns períodos aqui de outubro, e depois a gente agora, novembro, começou a crescer e a gente chegou nesse patamar de 533 casos por dia no dia 26 de novembro, que é mais alto do que esse patamar de 494. E o grande problema é, isso daqui provavelmente não seja o auge, até pode ser que vai que na próxima semana a gente veja que dá um decrescimento que nem aconteceu aqui depois do nosso primeiro auge. Vamos torcer por isso. Vamos torcer que semana que vem a gente baixe aqui essa curva. A gente veja que os dados vão consolidar abaixo de 500 casos por dia. Mas infelizmente eu estou um pouco pessimista, porque a gente está vendo o quê? Descuido generalizado da população. Quando a gente sai, eu vejo isso, muita gente sem máscara, muita aglomeração, os bares cheios. Enfim, a gente está aqui, ó, numa subida, a gente está num crescimento. E se os dados consolidarem com o represamento médio das últimas semanas, a gente nem vai estar no gráfico na semana que vem. Na semana que vem o ponto vai estar acima de 700 e a gente vai ter que mudar a escala. Observa que essa linha aqui é a linha de 600 casos por dia, e aqui a linha de 700 casos por dia seria o limite do gráfico. Lembra que a gente está estimando em 725 casos por dia, então semana que vem esse mesmo gráfico vai ter um ponto aqui em cima, que vai praticamente sumir do mapa. Por isso que eu tô assim, ó, bem preocupado, gente. Hoje, quando eu vi esses gráficos, quando eu preparei esses dados, me deu um aperto no peito. Essa é a verdade, me deu um aperto no peito, eu tô muito preocupado. Afinal de contas é Porto Alegre, né? A nossa cidade, e é onde, bem, no meu caso é onde minha família inteira tá, né? Fico preocupado que até agora nada de ruim aconteceu com nenhum dos meus entes queridos, mas vamos lá, vamos esperar e torcer que nada aconteça até o final. Sei que muita gente já sofreu perdas nas famílias, aí a gente tem mais de 1.500 óbitos só em Porto Alegre, e torcer que esse número não suba tanto, mas só que infelizmente o prognóstico é ruim. Mas enfim, vamos continuar. Então aqui a gente tem os casos ativos, de novo, um aumento absurdo. A gente passou hoje, aliás ontem, né, dia 3 de dezembro, foi o primeiro dia que Porto Alegre registrou mais do que 10 mil casos ativos, sendo que no auge a gente ficava entre 3 e 4 mil casos ativos. Então aqui é que é uma grande preocupação. Se com 3 a 4 mil casos ativos a gente registrava 500 casos por dia, com 10 mil casos ativos, digamos assim, o potencial que a gente já está é de registrar 1.000 casos por dia. Então é muito complicado essa questão. Mesmo que a taxa de contaminação seja a mesma, muitos casos ativos geram muitas novas contaminações. Essa é a grande preocupação, né? Isso aqui é, bem, enfim. Os óbitos, gente, 1.585 óbitos. Uma coisa que a gente tem observado é que a taxa de letalidade vem baixando e algumas pessoas acham que isso é positivo. Infelizmente, eu tô vendo essa taxa de letalidade baixar com maus olhos. É mais um sinal da aceleração. Por que isso é mais um sinal da aceleração? Porque os óbitos não estão diminuindo. Observa bem quantos óbitos por semana a gente tem. Isso aqui está razoavelmente estável. Lembrando que esses dados aqui não estão consolidados. Então a gente está bem estabilizado no número de óbitos nas últimas semanas. Então por que a taxa de letalidade está caindo? Porque o número de casos está subindo. E primeiro sobe o número de casos, depois sobe o número de pacientes em UTIs. Por último, esses pacientes
começam a vir a óbito em maior frequência. E aí a taxa de letalidade vai, digamos assim, voltar ao normal. Então essa taxa de letalidade está caindo, infelizmente é uma coisa natural. Por quê? Porque os óbitos estão estabilizados e os casos estão aumentando. Então a taxa de letalidade diminui. E agora, pessoal, eu queria dar uma olhada na testagem de Porto Alegre. Eu peguei hoje os dados no painel da Prefeitura, da Secretaria Municipal da Saúde, e observei como é que está a questão da testagem em Porto Alegre. Queria trazer aqui para vocês. A gente já fez mais do que 180 mil testes PCR e a gente fez um pouco mais do que 50 mil testes rápidos. Então a primeira coisa que eu queria observar aqui, muito bom que a gente fez mais PCR do que teste rápido, isso é uma coisa muito positiva da cidade, saber que o teste PCR, e já há muito tempo, né? Esse dia aqui é o dia 7 de maio e cada ponto aqui representa uma semana, tá, pessoal? Então isso aqui são várias semanas que a gente está observando, desde o início de maio aqui até agora no final dessa semana de hoje. Então a gente está realizando realmente mais teste PCR do que teste rápido, isso é uma coisa muito positiva. E além disso a gente pode observar nessa curva a questão da aceleração. A gente teve aqui um período onde os testes rápidos estavam acelerando, depois desacelerou, mas agora voltou a acelerar. A gente vê claramente aqui que a gente está fazendo cada vez mais teste rápido e os testes PCR não, a gente está fazendo cada vez menos. E os testes rápidos não, a gente está fazendo cada vez menos teste rápido, que é uma coisa boa também. Focar no PCR, o PCR que é um teste de combate em tempo real da pandemia. O teste rápido é só para a gente observar o que já aconteceu. Infelizmente, quando a gente confirma um caso via teste rápido, o estrago já foi feito, vamos dizer assim, né? E aqui, então, as proporções de PCR semanalmente via contra teste rápido estão ótimas. A gente faz aqui acima de 80% testes PCR todas as semanas. Aqui, ó, parabéns para a gestão da saúde aí, pro Pablo, pro Natan, porque realmente é isso que tem que ser feito. Tem que fazer mais PCR do que teste rápido. Essa proporção aqui eu estou achando ótima para a cidade. Agora, a positividade dos testes rápidos e dos PCRs, infelizmente não está ainda no nível desejado. O nível desejado e recomendado pela OMS é entre 5% e 10%. Então teria que tá aqui nessa parte do gráfico aqui que eu estou fazendo com o mouse, aqui é que seriam positividades boas. Por exemplo, teve 2 semanas aqui, lá no início de maio, em que a positividade do PCR na cidade baixou de 10%. Então essas 2, 3 semanas aqui, nossa, isso daqui seria o padrão ouro. Isso daqui seria o padrão ouro de testagem. No final de maio a gente estava com uma testagem muito boa, muito boa mesmo. Ou seja, a gente testou pessoas sem sintomas para encontrar o surto antes que ele acontecesse. Depois a gente passou um período que ainda estava razoável, eu até acho assim, comparativamente com o Brasil, que entre 10% e 15% eu já estaria muito feliz. Entre 10% e 15% na positividade do PCR, eu estaria muito feliz. Entre 10% e 20%, tá, vamos lá, estamos ainda bem, mas acima de 20% não é uma positividade desejável. Aqui tá certo que, se a gente, de novo, comparativamente com o Brasil, a gente está muito bem. Comparativamente até com o Rio Grande do Sul inteiro, a gente está muito bem. Porque a positividade do PCR nessa semana, eu falei no meu vídeo de segunda-feira, foi de 37%. E não teve nenhuma semana que a cidade registrou acima de 30%. Mas a gente começou a aumentar a positividade do PCR. Fazia muito tempo que a gente não via acima de 25%. E no único dia, na última semana que a gente viu acima de 25%, foi um pouquinho acima de 25%. E agora a gente já está aqui, ó, há 3 semanas a fio, acima de 25% na positividade do PCR. Então, infelizmente, a gente está fazendo mais teste PCR, mas a positividade também está subindo. O ideal é fazer mais teste PCR para que a positividade baixe, volte aqui para o patamar entre 10% e 20%. Isso daqui é atingível. Aqui é que a gente quer ver
o teste PCR entrar, gente, aqui abaixo dos 20% e se de preferência abaixo dos 15%, que é onde o teste rápido tá, né? O teste rápido tá abaixo de 15%, mas também o teste rápido, ele tem aquela janela, né? E não é muito claro qual é o tempo que a pessoa fica com os anticorpos. Então, a positividade do teste rápido tende a ser menor, até porque ele é mais barato, então as pessoas conseguem fazer com mais quantidade, né? Mas enfim, tem que pegar o PCR, jogar a positividade aqui para baixo, testar mais para testar melhor. E, bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar dos dados essa semana. A gente está num período, assim, complicado, bem complicado mesmo, e a gente está num período de troca de gestão da prefeitura, vai trocar, infelizmente, a Secretaria da Saúde, o secretário provavelmente vai trocar, e isso me deixa assim meio preocupado. Tem que ter um diálogo entre a atual gestão e a próxima gestão, né, que faça uma transição suave. Eu acho que tiveram muitos acertos essa gestão atual da Secretaria da Saúde. Claro, poderia ser melhor? Com certeza poderia ser melhor, mas principalmente se a gente comparar com as outras capitais brasileiras e sabendo da nossa realidade, né, tem dinheiro, o que vai fazer? Eu até acho que a gente conseguiu fazer uma gestão da crise até agora bem boa, mas dá para melhorar. Então a gente tem que pegar agora a próxima gestão e fazer esse esforço e fazer, incutir a seguinte ideia: é com a testagem que a gente barra a pandemia. Quer deixar a cidade aberta? Deixa a cidade aberta, mas testa. Porque se a gente deixar a cidade aberta e não gerar conscientização e não ter testes para barrar os surtos, os números vão continuar subindo. Porque se a gente abre toda a cidade, a gente passa uma mensagem que está tudo bem. Só que não está tudo bem. Eu vejo muito as campanhas, a pandemia não acabou. Eu até acho que a gente devia começar a trocar essa frase. Não é que a pandemia não acabou, é que a pandemia recomeçou agora. Vamos criar aquela mentalidade que a gente tinha lá em abril, lá em maio, que a gente tem que se cuidar, tchê. A gente tem que se cuidar. Não dá pra ficar saindo e fazendo aglomeração. Não dá pra ficar sem máscara, mesmo que seja num espaço aberto, num espaço público. Tem que usar máscara, tem que evitar aglomerações. Isso é o essencial da parte do cidadão e da parte do poder público fornecer testes. Teste. Já falei, pega aqueles 6,8 milhões de testes rápidos, traz 1 milhão para cá, traz 100 mil testes rápidos para cá. A gente até... Teste rápido não, tô falando teste rápido, mas é PCR. Tem 6,8 milhões de PCRs parados lá em Guarulhos, né? Não sei como é que tá sendo essa distribuição, que faz tempo que eu não escuto mais falar disso, mas pega 100 mil, traz para Porto Alegre. E faz a testagem agora, sim, para barrar todos os surtos daqui para frente. Se até agora, em toda a história, a gente fez 180 mil testes PCR, imagina o que 100 mil a mais não trazem de benefício para a cidade. Enfim, era isso que eu tinha para comentar essa semana. Fica de olho, te cuida e vamos tentar vencer, vamos tentar minimizar os estragos que podem acontecer. Tomar muito cuidado daqui para frente, tá, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.